Então, pessoal, você que me acompanha aqui, assiste os meus vídeos com regularidade e tudo mais, talvez você se lembre que alguns dias atrás eu fiz um vídeo repercutindo uma matéria do site Poder 360 que afirmava que o estado de saúde do Lula era muito pior do que o que havia sido originalmente divulgado e que ele ficou há pouquíssimo tempo de ir para o saco de fato, tipo assim, algumas horas realmente de ir para o saco, porque ele foi transportado às carreiras de forma desesperada, de forma urgente, no Aerolula para São Paulo na segunda-feira à noite, e parece que se ele tivesse esperado até a terça-feira, ele não teria sobrevivido a essa situação, né? E não, teoria da conspiração. A AGU pediu para tirar os vídeos do ar falando sobre isso, né? Que não, é mentira, que o YouTube tem que tirar do ar porque o Lula tá bem, nada disso, é tão mentira e tal. Tá aí, ó. O Dr. Calil agora deu uma entrevista coletiva, né? O assessor de imprensa do Lula, além de médico pessoal, é assessor de imprensa do Lula. E aí falou o seguinte, que o caso do Lula foi extremamente grave, pois é exatamente como eu havia falado aqui no meu canal. Essa é a situação. Então agora a gente tem detalhes, depois que o cara saiu dessa e sobreviveu a essa situação, é claro, não foi para o SUS. Você viu o que aconteceu com o rapaz ali na espera do SUS para ser atendido, né? O Lula, claro, tem o melhor da medicina à disposição dele, conseguiu sair dessa aí mais uma vez, né? Com quais sequelas nós não sabemos, falando um monte de bobagem, mas talvez isso signifique que ele está normal. Só que a grande pergunta que fica é, por que não mandaram a real a respeito do estado de saúde do Lula? Por que mentiram a esse respeito? Porque sim, os veículos oficiais do governo, a grande mídia e tudo mais, esse pessoal mentiu sobre o estado de saúde do Lula. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, eu vou deixar o botão Seja Membro aí, vai ficar aí de qualquer jeito, né? Clique no botão Seja Membro, se inscreva aí no meu canal para me ajudar, colabore. Estamos quase chegando a 20 mil inscritos. E eu vou deixar no final deste vídeo, aí sim, para você clicar em algum canto da tela, o tal vídeo em que eu falei que a situação do Lula era realmente grave. Mas então o Dr. Calil aqui deu uma entrevista ontem de manhã, domingo, né, dia 15, e falou, aliás, né, o Lula saiu dia 15, mas o Calil falou para a Rede Globo no domingo a respeito da situação do Lula, como é que foi. O Dr. Calil é o líder da equipe médica que atende o Lula, né? O cara tem os melhores médicos do Brasil à sua disposição, ele não correu para uma UPA, não correu para qualquer postinho do SUS, nada disso, né? Foi para o melhor hospital particular que tinha à disposição, foi para Brasília, né, o hospital que atende políticos com negócio de alto nível, e nem eles tinham condições de tratar o estado do Lula. Mandaram ele para São Paulo de avião, sendo que quando ele bateu a cabeça lá em outubro, ele estava proibido de fazer viagens de avião num primeiro momento, estava ali com um hematoma de 3 centímetros no cérebro, e mandaram ele de avião ainda assim, porque o risco dele não fazer a cirurgia de emergência era muito maior, né? Então o Dr. Calil falou abertamente que o Lula poderia ter ido para o saco, sim, se ele não fosse atendido rapidamente, né? Então ele falou aqui, ó, foi uma situação grave. O quadro que ele teve foi extremamente grave. Você lembra do Dr. Calil falando isso aqui? Usando o termo extremamente grave em algum momento? Você lembra dele falando disso, né? Ou ele estava falando, não, procedimento normal, é tranquilo ali, daqui a pouco ele tá de boa, tá ali, como é que tá sendo? Tá em observação na UTI. Observação na UTI, meu amigo. Olha só, né? Como se fosse um quarto de hospital. Não, tudo tranquilo ali, um procedimento de rotina, não teve nenhuma complicação, logo depois teve que fazer outra cirurgia, ninguém sabia que ele ia fazer, o pessoal do governo não sabia que o Lula ia ter outro procedimento cirúrgico, enfiaram um dreno na cabeça dele para aliviar ali o sangramento, aliás, para tirar uma veia ali, fazer uma cauterização de uma veia, alguma coisa assim, né? E não, tranquilo, isso aí tá favorável, né? E aí ele falou mais, né? Isso aqui requeria atendimento de emergência de altíssimo nível, no melhor hospital do Brasil, quer dizer, um dos melhores pelo menos, né? E sim, corria o risco de acontecer o pior, né? Não sei se era o pior, mas sim, corria o risco do Lula ir para o saco. Foi isso que o Dr. Calil falou. Por que ele não disse isso antes? Por que ele não foi claro? Tudo bem que ele é médico,
e não tem, assim, a responsabilidade, né, ou a obrigação de falar isso aqui em público, né? É uma particularidade do paciente dele. Só que, primeiro, ele assumiu as vezes de assessor de imprensa do Lula, e segundo, o Lula é o presidente da República. Ele ocupa um cargo e ele tem um papel importante no país, que caso ele não possa cumprir esse papel, ele tem que deixar o seu vice assumir o seu lugar para fazê-lo, para realizá-lo. E se o risco do Lula ir para o saco é grande, o vice dele tem que ficar a postos para assumir logo na sequência, evitando um vácuo de poder que pode complicar bastante o Brasil numa época ruim. O dólar disparando, a economia em frangalhos e o orçamento tendo que ser aprovado, pacote fiscal tendo que ser aprovado. Não dar publicidade para a situação do Lula foi uma irresponsabilidade do governo, uma coisa completamente absurda. Eu não acho que o Dr. Calil tem que ser criticado por isso, aqui é o papel de médico dele, né? Essa é a verdade. Só que isso não tira a minha opinião de que ele deveria ser elencado no rol de grandes traidores da pátria, né? Salvando o Lula tantas vezes assim. Mas então, aqui ele contou a história, né, de que o Lula foi atendido em Brasília, né? Aliás, ele foi atendido no Palácio do Planalto primeiro, ou no Palácio da Alvorada, não sei. Mandaram ele direto para o Sírio-Libanês de Brasília para fazer exames, fez uma tomografia, olharam a situação dele, ligaram ali pro Dr. Calil, o Dr. Calil falou, manda para cá agora, não dá para esperar nem um minuto. O cara embarcou, chegou lá 11 horas da noite, ou de madrugada, não sei, lá em São Paulo. A ambulância foi buscar ele no aeroporto, colocaram ele na ambulância, levaram para o Sírio-Libanês de São Paulo e ele foi operado de forma emergencial de madrugada, né? Mais um pouquinho, o cara teria ido para o saco de fato, né? Então, foi o senhor aqui, Marcos Stavali, né, neurocirurgião, que fez o procedimento para estancar o sangramento cerebral. Olha, o negócio estava crescendo na cabeça dele e já tinha dias que ele estava sentindo isso. Ou seja, ele poderia ter esperado mais um dia, né? Eu até contei essa história no tal outro vídeo, que foi o cara lá da Qualicorp, lá, né, da Amil agora, né, que alertou o Dr. Calil, falou, olha, Dr. Calil, o Lula tá esquisito, parece que ele tá com algum problema e não tá sentindo ou não tá percebendo a gravidade. Dr. Calil ligou pra médica lá do Sírio-Libanês de Brasília, ela foi lá no Palácio do Planalto, da Alvorada, não lembro, para examinar o Lula pessoalmente e ela que iniciou ali toda a questão. De fato, tá bom, Gazeta do Povo, depois eu assino vocês aí, né? Mas enfim, aí o que acontece, né? O Lula teve ali, o hematoma foi drenado, né? E aí fizeram o procedimento para não ter novos sangramentos. E ele vai ter um tempo de recuperação aqui sem muitos esforços. Não pode fazer caminhada, não pode fazer exercícios físicos, não pode viajar de avião, obviamente, né? E aí, se ele estiver bem, ele está autorizado a voltar para Brasília. Então, ele não recebeu ainda, né, o aval para voltar para Brasília neste momento aqui. Mas ele já está de alta hospitalar, mas não de alta médica, e vai ficar aí de 45 a 60 dias ainda em análise médica. Como é que isso aqui é um procedimento normal, tranquilo, de boa, favorável, né? Então, realmente, não dá para levar muito a sério tudo que foi falado até este momento aqui a respeito do Lula, né? Então, aqui o Lula também contou, ele deu uma entrevista para o Fantástico, é claro, né? A Globo elegeu o cara, a Globo tem prioridade para entrevistá-lo nesse tipo de situação. E aí o Lula tava lá com esse chapéuzinho dele aqui, mostrando o band-aid lá, parece que rasparam uma parte da cabeça dele aqui de fato e tudo mais, né? Então, o Lula deu uma entrevista coletiva, o que não significa muita coisa, ele claramente está muito mais magro, né? Emagreceu muito nesses dias, dá pra ver assim, pela fisionomia dele, o quanto que ele tá mais magro, enfraquecido obviamente, mas era natural que assim estivesse, né? E aí ele falou que, explicou o que aconteceu quando ele bateu a cabeça ali e tudo mais, né? E aí falou que estava se sentindo bem até o sábado, né? Depois começou a sentir uma dor de cabeça, e aí teve outros sintomas no dia seguinte, né? E aí ele falou que mandou chamar a doutora Ana, né? A doutora Ana Helena Germoglio, né? Que é a chefe da equipe médica dele lá, né? Só que, na verdade, a história que nós conhecemos e eu repercuti no meu canal é que, na verdade, foi lá o Dr. Calil que mandou ela ir ver o Lula. Ele não tinha chamado ninguém, né? E essas coisas estranhas que ele estava sentindo aqui, quem que relatou foi o cara da Qualicorp mesmo, né?
disse que ele estava com o olho vermelho, estava meio lento assim e tudo mais, estava com muito sono, né? E aí ele falou, não, eu disse para a doutora, né? Acho que é bom a gente ir ao médico, né? Imagina só isso, né? O Lula chama uma doutora especializada aqui, que é a chefe a doutora-chefe aqui da equipe médica dele. Ela chega para examinar ele e ele diz assim, né? Acho que é bom a gente ir ao médico. Ir ao médico. A médica está na frente dele ali, né? Claro que não foi isso aqui que aconteceu, né? Só que realmente, daqui para frente, ok, né? Os médicos viram o estado dele em tempo real, falaram o seguinte, ó, ou traz ele para São Paulo ou ele vai para o saco de fato, né? Então parece que nem o Lula tinha ciência total da gravidade do problema dele aqui e tudo mais, passou pelas duas outras intervenções, etc, né? E aí, o grande ponto é o que eu retomo aqui. Por que essa situação não foi tornada pública antes, né? Por que eles mentiram descaradamente falando que era algo simples? A gente já sabia, a gente desconfiava que não era nada disso. Eu repercuti aqui no canal, mas fica aí o registro da grande mentira que foi a cobertura desse caso por parte do governo, por parte da SECOM do governo Lula, de forma específica, por parte da grande mídia em sua quase totalidade. E se você quiser ver o tal vídeo que eu citei várias vezes aqui neste vídeo, vou deixar ele recomendado aqui do lado, só você clicar para continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.